Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oficina da Escola Superior, em parceria com a Subprocuradoria de Justiça para Assuntos Administrativos, o Departamento de Gestão de Pessoas e a Divisão de Assistência e Saúde Ocupacional. Para quem ainda não me conhece, porque eu sei que tem bastante gente aqui de fora do MP hoje, meu nome é Juliana, sou psicóloga da Divisão de Saúde e estarei mediando esta oficina que abordará um tema e uma prática tão relevante para a saúde mental, principalmente para os tempos que estamos vivendo. Para quem participa aqui das lives, oficinas e palestras da Escola Superior, a gente fala o tempo todo sobre saúde mental, porque é um tema que está sendo, graças a Deus, bastante discutido, e nós sabemos o quanto é necessário. Mas hoje, a gente trazer aqui e falarmos de práticas que podem auxiliar na qualidade de vida é de extrema urgência. Por que eu falo que é de extrema urgência? Tudo é, né, muito urgente, mas porque é muito comum nos dias de hoje as pessoas se sentirem sobrecarregadas com a correria do dia a dia, o que pode ter um impacto significativo na saúde mental. Então, aquela pressão constante, a falta de tempo para cuidar de si mesmo, a sensação de estar sempre ocupado, tudo isso pode levar ao estresse, ansiedade e principalmente à exaustão emocional. Então, a gente encontrar maneiras de incorporar práticas de autocuidado no dia a dia pode ajudar o quê? A reduzir efeitos negativos dessa correria. Obviamente que em conjunto com uma boa terapia aí, né? Que a gente sempre diz, psicólogo sempre manda para terapia. Então, a prática de mindfulness e meditação tem sido bastante associadas a benefícios significativos para a saúde mental. Mas não vou entrar no tema, vou deixar para o nosso expositor de hoje, que tem mais de 25 anos de prática no assunto, que é o promotor de justiça, doutor Marcelo Adolfo Rodrigues. Antes de passar a palavra para o doutor Marcelo, eu gostaria de avisá-los que o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas, que ao final da exposição o doutor Marcelo pode respondê-las, tá bom? Então, doutor Marcelo, passo a palavra para o senhor, boa sorte, bom encontro a todos. Bom dia, Juliana, bom dia, Leonora, bom dia a todos e todas. Antes da gente começar, queria fazer um convite para todos que estão aqui nessa sala. Primeiro, pegar o celular, botar no silencioso se puder, ou desligar, ou virar simplesmente, né, e deixar em cima da mesa. O segundo convite eu gostaria de fazer, quem puder, como o doutor Olímpio fez ali. Bom dia, doutor Olímpio, como é que está? Ligar a câmera, porque daí eu fico menos sozinho. Quem puder tiver uma câmera pode ligar, por favor. E o terceiro convite que eu gostaria de fazer nessa manhã com todos seria de fazer uma coisa que a gente às vezes esquece de fazer e que é muito importante, porque é talvez a primeira coisa que a gente faz quando vem ao mundo é respirar. Eu gostaria que cada um fizesse 3 respirações bem fundo, me sentindo mesmo, né? Aquelas de levantar o ombro, assim, sabe? E soltar ela. Mais uma vez. Estranho, né? É impressionante como um simples gesto desse, né? Ele muda e tem um poder grande de mudar o estado mental da pessoa rapidamente. Então essa já é a primeira prática. Vários, né? E aqui a gente por vezes vai falar de práticas que estão de alguma forma ou outra ligadas com algum tipo de religião, né, principalmente orientais, mas de qualquer forma, vejam, são práticas que não necessariamente você precisa estar focado numa religião ou outra. Mas se a gente for ver, todos, assim, vários iogues falam que esse tipo de respiração profunda, ele já altera o estado mental. Então, muito obrigado de terem aceitado esses convites e eu vou começar fazendo algumas perguntas. O quanto que você realmente
tem consciência do seu próprio corpo nesse momento? O quanto que você tem consciência aí que você está sentado, né, nessa cadeira, quanto você está com consciência do peso do teu corpo nessa cadeira? Quanto que você tem consciência da tua presença física? Qual a tua consciência nesse momento com os sons que estão ao redor de você? Qual a tua consciência com os cheiros que estão ao redor de você? O quanto você tem consciência da tua postura nesse momento? Não julgando se ela é boa ou ruim, mas quanto você tem consciência da tua presença, que o teu corpo ocupa um espaço num mundo real. Qual foi a última vez que você parou para saborear uma comida de verdade? Cada garfada, cada momento ali daquela refeição. Qual foi a última vez que você estava numa conversa com outra pessoa e você realmente estava ali presente, consciente, entendendo o que aquela pessoa está te passando, com plena atenção da conversa, legitimamente, de coração muito aberto ali, para escutar e receber aquela pessoa e o que vocês estavam conversando. Realmente presente, não estava divagando. Quanto você tem consciência nesse momento do ar que está entrando e saindo pelo teu nariz, pela tua boca, pelo teu pulmão? Quanto você tem consciência, quanto que nós temos consciência de que realmente nós estamos vivos, que dentro do teu corpo tem vida, tem uma consciência. Quanto que de nós se deu conta hoje de manhã quando acordou que está vivo? Quantos nós tivemos um segundo de falar, poxa, que bom, muito obrigado, seja para quem for, ou só simplesmente por acaso? Então, quanto que a gente tem consciência de que a gente está vivo agora? Então, agora eu cumprimento uma segunda vez. Bem-vindos, bem-vindos à sua vida. Por vezes a gente se esquece disso. Então, não só bem-vindos a esse encontro, mas bem-vindos à sua vida. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre meditação e mindfulness. Em geral, essa conversa que a gente tem, e eu já fiz algumas vezes aqui a convite da escola e também da procuradoria, a gente faz pessoalmente, né? Então, a gente está tendo um desafio hoje de fazer essa conversa à distância, mas eu acho que é interessante, né? Assim, não vamos poder fazer uma prática real, né, aqui, mas ao final, a gente vai dar dicas de como fazer isso, cada um pessoalmente, né? Porque como a gente está num ambiente, cada um no seu ambiente, a gente não tem controle, então pode ficar uma prática sem função, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre meditação e mindfulness, porque e principalmente da importância da gente viver, né, mais conectado com o presente, menos com a cabeça ou no passado ou no futuro, de realmente viver o presente. Porque é impressionante como pessoas, né, como vocês, pessoas inteligentes, com trabalhos complexos, com vidas atarefadas, né, e muitas responsabilidades, ficam às vezes surpresos, né, das perguntas que eu fiz e com a desconexão daquele momento com a própria existência, com o próprio corpo, com as emoções, com as sensações e principalmente dos seus atos e das suas decisões. É impressionante como muitos de nós podemos estar vivos, mas nem perceber isso, passar batido, deixar a vida simplesmente passar,
em alternância entre altos e baixos, momento de felicidade, momento de consciência, momento de inconsciência, e com pensamentos que se devaneiam no passado ou no futuro. Se vocês pararem um pouquinho para olhar, né, e a meditação tem isso também, olhar um pouco o pensamento, de onde eles surgem, como eles são e onde eles estão, vocês vão ver que há poucos minutos atrás, eles estavam ou no passado ou no futuro. Antes de começar aqui, eu estava pensando, como é que vai ser a palestra, como é que vai ser isso, como é que vai ser assado, será que vai ser legal, sabe? Criando história. Né? A nossa cabeça ela é feita para isso, né? E tem até motivo para isso, né? Por causa da nossa própria constituição. Mas é impressionante como a gente vive, às vezes, nesse vai e vem do passado, do futuro, mas o presente, que é onde a gente está vivendo, a gente não está. E por isso, né, a gente vê que todo mundo, né, quer e tem um desejo de viver uma vida mais feliz, deixar para trás o sofrimento, né? Mas como que a gente conseguiria fazer isso, né, se a gente não está presente na nossa vida, consciente e do que se passa nela, né? Fica difícil. E isso é um dos motivos do estresse, da falta de felicidade, porque a gente está buscando no lugar errado. E óbvio, se nós temos aqui hoje 139 pessoas, né, é porque realmente estamos aqui reunidos porque temos vontade e estamos procurando alguma coisa melhor, né, para a nossa vida. Né? A gente quer viver, com certeza, mais em paz. E agora a pergunta que é interessante, né? Por que que a gente busca tanto e a gente consegue e acaba perdendo, né? A gente tenta alimentar melhor, quando começa, depois perde isso. A gente tenta ficar mais tranquilo, relaxar mais, depois a gente perde. E então a gente ou não consegue, né? E a gente fica triste. A gente, por não manter essa constância, é que a gente gera estresse. E o que a gente percebe, o que é bem interessante, é que vontade não falta, né? Todos nós temos vontade. Quero melhorar, quero ser menos estressado, quero estar mais focado, quero estar mais consciente, quero produzir melhor, né? Então, vontade, realmente, eu tenho certeza que não falta. Talvez o que falte é presença. É você realmente estar ali. E, principalmente, percepção, né? Como a gente vive num mundo super conectado, corrido, atarefado, muitas vezes a gente passa pela experiência, né? E daí, veja, qualquer coisa, esse momento que eu estou aqui, né? É o momento que vocês estão aqui. É o momento de estar comendo um lanchinho na cantina, tomando um cafezinho, conversando com a mãe, com o pai, conversando com a esposa, com o namorado. Só que a gente não aproveita esse momento. Correria, né? A gente sequer presta atenção. A gente está deixando a vida passar batido, como diria, né? Porque a gente está desconectado. E tem duas formas de desconexão, basicamente. Uma delas é o piloto automático. E veja, piloto automático não é ruim. Ele é até bom, ele nos ajuda. Né? Óbvio, quando eu vou amarrar o sapato, eu faço isso no piloto automático. Graças a Deus, imagine se todas as vezes eu fosse amarrar o meu sapato, eu tivesse que parar, lembrar como minha mãe me ensinou. Pega um laço, pega o outro lado, pega, dá a volta. Isso é um piloto automático, que bom é assim. Né? A gente dirige o carro, né, basicamente, sem ficar prestando muita atenção nas ações. Isso é piloto automático. Isso é bom nesse contexto. Agora, a gente vive muitas vezes a nossa vida em momentos totalmente no piloto automático. Você nem vê passar. Qual foi a última vez que você estava andando na rua e realmente você estava ali
andando, vendo coisa diferente, vendo uma casa diferente, vendo pessoas, sentindo o cheiro, o vento no rosto, tá ali. Ou estava com a cabeça longe, estava no piloto automático, simplesmente fazendo, né? Tem vezes que a gente termina tarefas ou termina alguma coisa e nem sabe como é que aconteceu aquilo. Esse é o piloto automático. Mas também tem uma outra forma de... Tem uma outra forma também de desconexão, que é o que se chama de atenção alienada. O que é a atenção alienada? A atenção alienada é você estar presente, você está fazendo, você até está percebendo, mas você não tem conexão com aquilo. Sabe? Você não tem o sentimento de conexão, você não está ali com percepção da importância, talvez, daquilo, ou aproveitando aquela situação, né? Ou aquele momento. Por mais, às vezes, exaustivo ou complexo que seja, você não está ali presente, percebendo essa complexidade. Ou, às vezes, também a atenção alienada, ela se transmite por uma questão de se ficar se julgando muito o tempo todo, e não aproveitando aquilo, também não dando a possibilidade de você a aproveitar aquela situação. Tudo isso eu estou dizendo, né, porque o mindfulness, no final das contas, né, e daí eu vou fazer depois um pouco uma diferenciação do que seria meditação. O mindfulness, no final das contas, tem gente que diz assim, a tradução, né, que fizeram do americano, do inglês, seria atenção plena, né? Eu não gosto muito dessa tradução. Eu já digo assim, eu penso que o mindfulness, ele é mais a prática de juntar em tempo real, né, a minha atenção com a minha experiência no aqui e agora, né? É eu estar atento, consciente do que está se passando, mesmo estando consciente, nem que não seja algo que está acontecendo, mas consciente pelo menos dos meus pensamentos. E veja, isso não tem nada a ver com que o problema vai desaparecer, né? Isso é uma coisa que eu sempre coloco, nem meditação, nem mindfulness, são práticas que vão resolver os problemas, ou você vai ficar calmo numa situação de perigo ou numa situação complexa, né? Eu sempre falo, não é porque você vai fazer meditação, você pode meditar horas e horas e horas, a tua conta bancária não vai aumentar um centavo lá. Mas pelo menos você vai ter consciência e talvez com essa presença de entender os teus sentimentos, de entender as tuas angústias e estar presente ali. E a gente vai falar um pouquinho depois de compaixão, até com você mesmo, de talvez poder enxergar aquele problema, nem que seja para ver, puxa, não tem solução, mas você está consciente, pelo menos. Então, o mindfulness, eu gosto de dizer que é a prática de viver uma vida plena, porque é impressionante como essa questão de você estar realmente aproveitando a tua vida, porque às vezes é muito estranho que a gente está ali no dia a dia, e tem várias pesquisas que mostram que presente mesmo durante as 16 horas, basicamente, que nós estamos acordados, a nossa cabeça está aqui, no momento presente, vivendo ali, ou seja, tomando um cafezinho, tomando água, realmente conversando com outra pessoa, realmente trabalhando e focado, nem 2 horas. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. É que o ser humano, né, ele foi se formando dessa forma, né? A nossa cabeça, ela é muito boa em criar história, narrativa para tudo.
E essas narrativas entram de tudo. Julgamento, pré-julgamento, entra os teus ações morais, né? Então a gente está sempre fazendo isso. E veja, o mindfulness é pelo menos você ter noção, opa, eu estou fazendo isso. Olha a minha cabeça indo embora, né? Não que esteja errado planejar, mas sabendo que você está fazendo isso. Porque senão vira simplesmente pensamentos desconexos. E veja, quando eu falo estar presente, não é que a gente vai viver presente às 16 horas, né? É quando você está imaginando alguma coisa, você imaginar isso de forma consciente. Porque tem várias vezes, né? Às vezes você acorda de noite pensando num problema, né? De forma inconsciente. Talvez se você trouxer a consciência para aquele momento, você vai pensar assim, poxa, estou com um trabalho, sei lá, preciso fazer alguma coisa lá, um trabalho atrasado, vamos dizer. Ou bem, eu durmo e falo, não, amanhã, estou consciente disso, né? Amanhã cedinho eu vou começar a fazer ele, já me planejo, mas percebendo isso. Ou e durmo. Ou bem eu levanto e vou trabalhar, né? Porque ficar deitado ali pensando não adianta nada, só remoendo. Você nem dorme e nem trabalha. Talvez essa consciência que às vezes falta pra gente. Porque às vezes um segundinho de consciência vai te ajudar a organizar aquela situação. Então, o mindfulness é essa prática de você perceber que, opa, mais uma vez eu estou desatento, mais uma vez, olha, a minha cabeça foi embora. Perceber que às vezes eu estou tendo pensamentos inúteis para aquele momento. Que eu poderia ter, talvez em outro momento, seria muito interessante. Mas para aquele momento que eu estou fazendo uma tarefa, talvez aquele pensamento, aquela divagação, ela não sirva para nada, só está me atrapalhando. E o que ela vai fazer? Vai fazer que gere um problema, que gera um estresse. Então o mindfulness não é que você não vá pensar no passado, no futuro, ou não vai estar em algum momento planejando. Tem que estar presente ali. Mas é ter essa consciência. Opa, olha a minha cabeça indo de novo embora, volta para cá. E quando eu digo volta para cá, não é tipo trazendo na marra ou com força ou com raiva, ou se julgando. Falando, putz, mas eu não adianta, eu não presto para ele, sabe? Nossa, eu sou um fracasso. Não, faça isso com compaixão. Primeira coisa, compaixão com vocês mesmos. Se entendam, se compreendam. Todos nós erramos, falhamos, só que a prática constante é que vai trazendo e melhorando esse foco, essa percepção, né? Então, o mindfulness é perceber naquele momento ali que eu estou só engolindo a comida. Que eu estou trabalhando, mas a minha cabeça está longe e talvez eu não estou produzindo o que eu poderia. E simplesmente falar, opa, vamos voltar, né? Traz a tua consciência. Ou simplesmente perceba que esse teu pensamento foi embora, tal, e você olha para aquilo não como uma forma de reprovação contra você mesmo. Olhe isso, talvez até como um milagre da vida, né? E com uma bênção também, porque nós estamos percebendo aquilo, né? É uma coisa importante, bonita, boa, né? É ter essa percepção, o mindfulness, é ter essa percepção de que, opa, olha eu agindo no piloto automático, mais uma vez. Olha, mais uma vez aqui, estou conversando aqui com meu pai, com a minha mãe, estou conversando com a minha esposa, e minha cabeça foi embora, eu nem lembro o que eu tinha falado. Olha só, perceba isso, sabe? E traga de novo, com calma, tua atenção para aquele momento. Aproveita, porque tem coisa que não vai existir de novo. Tem momentos que são únicos,
né? Os filósofos já dizem, né, que um homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio, né? O momento presente, ele deixa muito rapidamente, e até uma baita discussão, né, até filosófica, né, se ele existe, basicamente. Mas ele passa muito rápido. E tem experiências que talvez na nossa vida nunca mais vão se repetir, porque a gente estava desconectado. Então, o mindfulness é criar essa habilidade de estar presente como for a situação. Se bom, ótimo. Se é uma situação ruim, faz parte também você entendendo essa situação, né? E vejam, eu sempre um negócio que eu falo, infelizmente hoje, e está assim, pior em razão das redes sociais, né? E veja que não estou julgando se é bom ou se é ruim, no sentido delas em si, mas infelizmente alguns efeitos que elas trazem são incontestes. É que hoje as pessoas todas acham que elas têm obrigação, que é obrigado a ser feliz, a ser bonito, a ser malhado, a ser perfeito, a comer de uma certa forma ou de outra, quando na verdade isso não existe, né? Ninguém é obrigado a ser feliz, porque ninguém vive feliz 24 horas, né? A vida não é assim, né? E a rede social, ela cria essa obrigação das pessoas de terem que se sentir bem, ao invés de, em se sentindo mal ou não estando bem, a pessoa poder observar isso e talvez ter um pouco de compaixão com ela e tentar entender aquela situação, tentar pensar objetivamente no que se está se passando com ela, né? Ou seja, a gente tem que ter consciência que a vida é assim mesmo, ela tem altos e baixos, né? Se a gente pegar os ensinos, né, e aqui veja, não estou querendo trazer religião para dentro, mas de Buda, por exemplo, uma das causas do sofrimento que, né, ele cita, sofrimento do ser humano, ele chama de dukkha, que é esse ir e vir, né, esse desequilíbrio entre tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, é um ciclo que se repete. E essa palavra dukkha, a melhor, assim, eu acho muito, muito interessante que a melhor tradução do tibetano seria uma carroça com 2 rodas de tamanho diferente, sabe? Ou seja, a vida, ela não vai reta, ela não tem uma linearidade, a gente não consegue isso toda hora. São momentos que se alternam, né? E veja, não é porque você vai meditar ou você vai fazer mindfulness que isso vai melhorar, vai desaparecer, mas pelo menos você está consciente ali, presente, dessa situação também. E óbvio que você tendo essa prática e você trazendo esse foco, você estando mais presente, o teu estresse diminui em razão de que você está aproveitando melhor, no final das contas, que a gente tem falado aqui, a sua vida. Seja o teu trabalho, seja as suas relações interpessoais, seja a relação com você mesmo, seja a relação com o teu pensamento. Então, com o tempo, a meditação, o mindfulness, ele melhora os níveis de humor, o nível de felicidade, bem-estar. Porque, veja, quando você se dá conta, né, de quão bom é estar com uma pessoa naquele momento, vivendo aquilo ali intensamente, porque você está presente, né, e veja, não é presença só de corpo físico, você está ali realmente aproveitando, você está consciente, aproveitando um cafezinho, aproveitando um momento de lazer, aproveitando um trabalho bem feito, né, o teu bem-estar aumenta, é natural. Vários estudos mostram que a prática corrente de meditação, né, de
conexão de atenção plena, né, pelo mindfulness, melhora bastante questões de depressão, previne positivamente, né, o estresse. E vejam, aqui eu sempre gosto de dizer o seguinte, e veja, não é para ter nisso aqui, o que eu estou falando hoje, e já falei isso, não é um remédio milagroso, e principalmente para quem está em alguma situação de urgência, vamos dizer assim, ou seja, está numa situação grave, e está procurando ou está já com a ajuda de algum terapeuta, tá? Inclusive, se vai começar a fazer meditação ou mindfulness, é importante dizer isso para o seu terapeuta, né? É importante manter o tratamento. Se por algum problema, e tem muita gente que às vezes está com um problema de depressão grave no momento, ou estresse muito grave, em razão de algum problema, né? Não deixe de tomar o remédio, de fazer a tua terapia, é muito importante. O que talvez possa ajudar é a meditação ou mindfulness como uma forma de auxílio ou coadjuvância, né? Eu acho bem importante dizer isso, né? Mas, veja, a frequência com que a gente vai melhorando e trabalhando, né, tanto a meditação quanto a atenção focada no momento, na vida, isso, assim, vocês podem ter certeza, reais e sensíveis mudanças vocês vão ver na vida de vocês. E eu sempre digo assim, quem mais se beneficia, né, dessas práticas não é nem a gente, são as pessoas que estão com a gente. Porque várias vezes, obviamente, como qualquer pessoa, por um momento, né, ou uma situação na minha vida, veio uma raiva tremenda por dentro e vontade de falar milhões de coisas e de fazer, de atuar e de dizer milhões de coisas. Só que talvez por eu ter já praticado bastante, percebido bastante e já me conhecer um pouquinho mais de onde vêm os meus pensamentos, eu olhar para aquilo e falar, opa, calma. Não veio assim, tipo, como a gente escuta. Nossa, quando eu vi, já perdi a cabeça. Nossa, quando eu vi, já falei tudo que tinha que falar também. Não. E depois tá arrependido, por causa de estresse. E às vezes não resolveu absolutamente nada. Tem um ensinamento de um lama que eu gosto muito particularmente, que ele fala o seguinte, nós não somos sinos. Ele fala, o sino, ele não tem querer, não querer. O sino, você bate nele, vem o estímulo, ele soa. Nós não precisamos ser assim. O estímulo pode vir, e se você estiver consciente, presente naquele momento, você vai ver esse estímulo chegando, e daí você vai decidir. Mas pelo menos você decide de agir e colocar para fora alguma coisa, ou de simplesmente falar, não vale a pena, ou vamos olhar de outra forma. Ou talvez, que tal abordar, né, isso de outra forma. O que eu quero dizer aqui também é que o humor muda. Diariamente, o nosso humor muda. O que talvez a gente consiga fazer um pouco é mudar o padrão de pensamento sobre aquela situação. Talvez transformar um pouco um desânimo passageiro em um estado prolongado de infelicidade, ansiedade ou estresse, observando um pouco mais essa situação. Veja, tudo que a gente está conversando aqui até agora é sobre ter, no final das contas, e pode-se dar vários nomes, e é bem interessante como várias ciências, né, tentam entender, é a consciência.
né? É estar consciente. O que é estar consciente, né? E a consciência, eu gosto muito de fazer uma correlação dela como se fosse luz. Quando a gente está dentro de um quarto escuro e eu acendo a luz, eu consigo divisar, naquele momento em diante, os móveis, né? Eu vejo a cadeira, eu vejo a mesa, eu vejo o aparador, eu vejo o vaso, né? Eu estava no local escuro, sem ver nada, quando eu ligo a luz, clareia tudo, eu consigo ver. Mas eu não precisei ligar uma luz para ver a luz. Ela é autoiluminada, né? Esse é o exemplo que os praticantes de meditação, eles dão a consciência, você não precisa de nada para perceber ela, tanto que a gente não consegue definir, né? Os neurocientistas, eles entendem, olha, tem gente que diz que é alma, tem gente que diz que é só é, sinapses neuronais, que é eletricidade pura. Ninguém consegue definir exatamente. Podem pesquisar, é bem interessante. Então a consciência, ela está ali, ela é autoiluminada, vamos dizer, né? Então é importante a gente ter essa noção de que a consciência é como se fosse, a gente pode trabalhar ela de duas formas, né? E esse exemplo da luz eu sempre uso. É ou como uma lanterna, que você foca a tua consciência numa coisa, né? Porque às vezes a gente precisa disso, ou como uma lâmpada dentro de um ambiente. Você simplesmente acende e você tem uma visão mais ampla, né? Essa prática, né, que a meditação, né, e o mindfulness procura trazer para ver se a gente consegue viver um pouco mais presente, um pouco mais conectado com a nossa própria vida. Agora eu vou mostrar aqui, né, alguns slides aqui, só para a gente já me encerrando daí, indo para o final, para agora uma questãozinha um pouco mais prática, né? Porque meditação, a gente podia ficar aqui, olha, conversando o dia inteiro, trazendo outras pessoas para falar, a gente lendo livro, conversando, vendo vídeo, mas é que nem fazer corrida. Não funciona se você não for lá e praticar, né? E talvez a questão, né, mais complexa é o como e quando fazer, sabe? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Que a gente poderia, como praticar meditação de uma forma mais simples. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Acho que estão vendo, né? Excelente. Então, né, a gente acha aí que a meditação é como o cachorrinho está fazendo, né? É um pouco também, se quiser. Se não quiser, também não precisa, né? Opa, eu acho que eu tirei a minha apresentação. Um segundinho, perdão. Perfeito. Bom, qual a motivação para fazer meditação? Diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, melhorar o controle das emoções, ter maior concentração, manter a mente mais no presente, melhorar minhas relações pessoais, ser mais compreensivo, ser menos reativo e ser mais compassivo. E fazer tudo isso em benefício das outras pessoas. Eu sempre digo, a gente tem que ter motivação. A motivação é o que nos dá impulso para começar, né? Essas são todas as motivações que eu elenco quando você está procurando
uma prática de meditação ou de mindfulness. Outra motivação que eu acho bem interessante é essa daqui, ó. Se a gente pegar uma pessoa em média, 90 anos de vida, né? Cada linha dessa aqui, ó, são 3 anos de vida. Não é muito, né? Se você colocar toda a tua vida, tá nisso aqui. Isso se a gente chegar a 90, né? Onde que tá você aqui, nessas linhas? Quanto falta? Quanto disso daqui, se a gente pensar que vive 2 horas presente por dia, realmente, você está aproveitando da tua vida, né? Quanto que você está realmente vivendo, né? Se a gente for fazer a conta aí em 16 horas, 2 horas, uma pessoa de 30 para 80 anos não tem mais 3 anos de vida. É impactante, mas pode ser verdade, né? Então, talvez uma das grandes motivações seja essa. Você está presente aproveitando realmente essa consciência de estar vivo, né? As causas de ansiedade e estresse, como a gente estava falando, o seu corpo está presente, mas a sua mente está onde? Né? Ela está... Vamos pensar num problema. Pense em alguma coisa que te deixa triste ou aconteceu, ou alguma situação. Ela está onde? Isso está no passado ou no futuro? Né? É, outra coisa que eu gostaria de falar, da gente começar a dar as dicas, são mitos sobre a meditação. A meditação é deixar a mente completamente em branco, né? Isso é impossível, isso não existe, né? A Juliana, como psicóloga, tem certeza disso. E pior, eu falo assim, olha, agora vamos tentar, né, pensar na respiração, né? Beleza. Agora eu pego e falo assim para vocês, olha, façam de tudo, mas não pense num urso branco tomando Coca-Cola, daquela propaganda da Coca-Cola. Não pense. Imediatamente você vai pensar. E quanto mais eu falo, não pense nisso, mais você vai pensar, né? Mais você vai pensar. Meditação é o controle dos pensamentos. Não, não é o controle dos pensamentos, porque ninguém controla isso. Você consegue observar. Estou muito agitado para meditar. Geralmente quem fala isso é o que mais precisa de meditação. Ah, nossa, eu sou muito agitado, não consigo parar, não consigo ficar quieto um segundo assim. Nossa, esse é o que mais precisa. É o meu caso, né? Não tenho tempo para meditar, porque a meditação requer práticas de horas e horas. Não, isso não é verdade. E eu sempre digo, se você não tiver 15 minutos, né, no teu dia para isso, eu acho que tem que rever o seu calendário, as suas tarefas, porque realmente, né, alguma coisa está errada. Quando você medita, você vai ter visões, a iluminação a respeito da verdade essencial, isso também não vai acontecer, né? Isso não existe também. Ninguém vai. Não é por isso que você vai se iluminar. Você vai ter percepção diferente do que está acontecendo, da tua vida, da tua consciência. Isso sim. Mas não vai ter uma iluminação nem nada. Meditação é uma prática religiosa, também não é. Muitas religiões têm como prática realmente a meditação. Mas, e às vezes algumas outras que a gente acha que não tem, mas ela está embutida de alguma forma. E o exemplo, por exemplo, todo mundo fala, a meditação é budista, a meditação é zen budista, né? Ou o yogi, né, das religiões indianas que faz, né, meditação ou práticas de respiração, blá, blá, blá. Mas quando a gente, né, reza um terço, e repete várias vezes, né, uma oração, e está concentrado naquilo, é uma forma de meditação também, né? Então a meditação, ela não é uma prática religiosa, ela é como se fosse uma prática física mesmo, só que para o teu interior. E para meditar eu preciso sentar em forma de lótus. Também não é, a forma de lótus é o que eu estava agora há pouco aqui, com a perna cruzada em cima da cadeira, né? Isso assim, é uma
eu não sei, é uma posição gostosa de ficar, muita gente gosta de ficar com a perna cruzada ou uma perna só, mas não é necessário isso, tá? E aqui talvez é importante a gente falar uma coisa, diferenciar meditação e mindfulness. O mindfulness, como eu falei, é essa prática de você ter essa conexão em tempo real entre o que está acontecendo e com a consciência da sua vida ali. A meditação é uma prática que busca isso, mas talvez de uma forma mais reservada. Um momento que você está tirando para você. Né? Então, o mindfulness é aquela prática de você estar presente, consciente, falando, opa, ó minha cabeça indo de volta. Eu aqui estou conversando aqui, né, trocando uma ideia com a Juliana, mas a minha cabeça foi embora. Eu nem sei o que ela falou comigo. Traz de novo. Isso é mindfulness. A gente já vai dar outros exemplos de como tratar o mindfulness. A meditação é mais você tirar 5 minutos, 10 minutos para fazer uma prática direcionada. Né? Então, como iniciar, né, essa caminhada na prática meditativa? É bem simples. Todo mundo larga o que está fazendo agora, bota uma roupa, vende tudo e vamos para uma montanha e ficamos lá sentado e meditando. Né? É simples. Não, isso não vai acontecer, né? O Marcelo ficou louco. Não, com certeza. E realmente, a gente não vai fazer isso. Né? E não se espera isso. A gente tem que tentar fazer isso no nosso dia a dia. Né? E como fazer? Uma primeira coisa é você separar um tempo para você. Ah, vou tirar 5 minutos. Depois eu vou dar aqui uma sequência de uma meditação de 5 minutos apenas. Aí, quando você vai meditar, aí eu sempre digo assim, no início principalmente, procura um lugar mais calmo, com menos barulho, talvez uma iluminação um pouco mais agradável, né? E daí você pode escolher uma dessas posições. O sentado talvez é o mais fácil, né? É bem interessante que quando a gente começa a fazer a meditação, e como a gente está às vezes muito desconectado do corpo e dessa aproximação contigo, e tem gente que fala assim, eu não medito porque eu tenho até medo do que eu vou encontrar, ou das próprias reações do meu corpo. É impressionante. A pessoa começa a sentir coceira na ponta do nariz que não sente. Quando você está parado ali e focando em alguma sensação do teu corpo, principalmente a respiração. Então, às vezes a gente se sente estranho. Nossa, que nada a ver fazer isso, né? Tipo, né? É normal, tá? Mas aí, lembre-se daquelas motivações ali que eu passei antes, né? Aqui a gente tem um passo aqui, um passo a passo de uma meditação de 5 minutos. Se sentar numa cadeira, né? É interessante que não ficar nem muito largado, nada, até porque você tem uma consciência um pouco mais do teu corpo, né? Deixa a coluna, não é para ficar tensionada nem nada, deixa ela se sustentar sozinha. Os pés eles podem repousar no chão, pode deixar o olho aberto ou fechado, tá? Eu sempre recomendo, né, que deixe o olho levemente baixo, sabe? Sem focar em alguma outra coisa, mas o olhar um pouco mais fechado, né? E, principalmente, o que você vai fazer, tá? E se a gente tivesse, né, como eu falei, numa sala todos juntos, a gente poderia testar. Pensar na respiração. A respiração, e por isso que eu quis começar com a gente respirando, talvez é a âncora mental mais forte que nós temos. A gente sabe muito bem como respirar, né? A gente faz isso desde que nasceu, e talvez das âncoras que a gente fala meditativas, que é onde você vai tentar focar a sua atenção, perceber essa respiração. Cada sensação dela entrando, saindo, né? E não espere que nada de especial vá acontecer. Simplesmente é isso. É parar e ficar observando a sua respiração.
E aqui que é o interessante, veja, quando você estiver fazendo isso, naturalmente, desculpe, os teus pensamentos, a tua consciência, ela vai descolar da consciência da respiração para pensamentos outros. O que é importante nesse momento? Perceber isso só, tá? E quando você percebe isso, você traz de novo o pensamento para a respiração. Ele vai fugir de novo. Você, com muita calma, com muita compaixão com você, traz esse pensamento de novo para a respiração, para esse foco, tá? Esse 4 é importante. Ela pode ficar tranquila como um lago ou não, tua mente. Pode ficar bem turbulenta. Mas o importante é que você veja o que está acontecendo ali, naquele momento. Seja lá o que aconteça, você está percebendo esse teu pensamento. E focando de novo e trazendo para a respiração. Coloque um timerzinho para não ficar preocupado ou preocupada com o tempo. Eu sempre falo, começa com, se você achar que 5 minutos está muito, começa com 1, faz 5. O que é importante? É regularidade, tá? É essa prática ser regular, tá? Se sentir bem, aumenta. Mas eu vou ficar focando só na respiração. A primeira prática e a mais comum e a mais utilizada sempre de meditação é a da respiração. Mas você pode tentar fazer uma que a gente fala que é uma meditação ampliada para fora, não para dentro. Que é você estar sentado também, né? E começar a perceber todos os tipos de sensação auditiva, de cheiro, de toque do teu corpo com o ambiente, de temperatura do teu corpo, fazer um body scan, que a gente fala, sentir cada pedaço do corpo. Essa é uma outra forma de meditação. Eu já acho que é um pouco mais complexa, né? Mas eu acho assim, como um primeiro início, a meditação focada na respiração. Essa foto aqui é para a gente lembrar que a âncora que nos liga, né, o nosso corpo com a consciência é a respiração nesse tipo de meditação. Tá? É a nossa âncora ali. É onde você vai sempre tentar voltar e buscar a tua atenção. É para a questão da respiração. E daí, já pensando já mais um pouco em mindfulness, é a meditação do chocolate que eu falo. Essa é bem interessante. Essa é uma meditação, né, ou uma prática mindfulness de trazer a tua atenção para o presente. Então, né, faça o seguinte, acha um chocolate que você nunca comeu, tá? Melhor se não for assim. E daí você se concentre, tire esse tempo para você aproveitar aquele momento do início ao fim. Abre o chocolate, olha a embalagem, perceba como que ela é feita, as cores, veja o cheiro, né? Deixa que isso domine a tua sensação, tá? Quebra um pedaço do chocolate, vê como que ele é por dentro, deixa ele examinar cada detalhe, coloca na boca, né? Deixa ele na língua, deixa derreter, né? Vejo que se consegue sentir, o chocolate ele tem mais de 300 sabores diferentes, cada chocolate. Vê se consegue distinguir algum, né? E se a sua mente devagar, ou começar a criar história, ou falar, nossa, mas quando eu era pequeno, eu ganhei lá um chocolate, e não sei o que, blá, 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 né? Só perceba isso, e traga de novo para aquele momento, tá? Essa é uma forma de meditação já mais focada em mindfulness, ou seja, de estar presente ali, naquele momento. E depois, pare um pouquinho e pense nessa experiência que você teve, né? Nessa experiência mais concentrada, mais conectada, né? E veja se você tivesse feito isso no ritmo normal ou dentro do teu automático, ou de como você tem levado, talvez,
a vida se você teria parado e percebido tudo aquilo, né? Um pouquinho. Outra forma também, daí já me encaminho para o final, é o treinamento do mindfulness, né? E veja, a meditação é aquele momento que você tira para sentar e fazer aquela, né, introspecção e se concentrar na respiração ali, né, como a gente deu aquela lá. O mindfulness é já essa, para a gente ter essa conexão com o nosso dia a dia. Uma outra também é se concentrar em atividades rotineiras que passam totalmente desapercebido, né? Você pode escolher uma atividade dessas aí que eu estou falando, né? E tentar, na semana inteira, tá? Totalmente focar nisso. Tipo, escovar os dentes. Tá ali. Não está escovando o dente pensando, puta, daqui a pouco eu tenho que não sei o que, e depois não sei o que lá, tem uma reunião hoje, não sei o que, tal, e esteja ali, entende? Naquele momento. Isso é uma prática. Andar de um aposento para o outro da casa ou no trabalho, quando você está se locomovendo, né? Dentro do Ministério Público mesmo, sei lá, vou atravessar o túnel ali, né? Passe ali olhando realmente, percebendo aquilo. Sinta teu pé no chão, sinta o local, observe, tente procurar algum detalhe diferente, esteja ali, tá? Lavar a louça, essa é uma que eu gosto. Tá ali não lavando louça tipo, como diria minha avó, pensando na morte da bezerra, sabe? Lavando louça ali mesmo, olhando, percebendo, sentindo o contato com a água, o contato com a espuma, né? Uma outra que eu acho importantíssima, a gente não aproveita, que é um momento que talvez mais desestresse a gente, é tomar banho. Sentir água no corpo, sentir água na cabeça, o cheiro, tá ali, sabe? A gente se surpreende bastante com o que se descobre. E finalizando, eu vou deixar a foto desse cachorrinho, que essa é a nossa consciência. Então, quando ela devagar, né, e a gente perceber isso, façam como se fizesse com o cachorrinho. Tragam ele com calma, sabe? Ah, fez errado, tudo bem. Traz ele com compaixão, com vocês mesmos, né, e coloca ele no lugar. Aí eles fez xixi no lugar errado de novo, não tem problema. A gente puxa ele e traz ali novamente para a atenção. Então, a nossa consciência, a nossa concentração, a nossa percepção, tratem ela como fosse um cachorrinho, que precisa de ser adestrado, né? A gente faz isso com com a nossa consciência, mas a gente faz isso com delicadeza. E vocês vão ver que realmente toda essa motivação, né, ela vai ter bons resultados. Tá bom? Muito obrigado. Meu Deus, doutor Marcelo, não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa importante para falar que eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando com toda certeza, e eu vejo o quanto é necessário a gente trazer exatamente isso, a nossa consciência, né? Eu vou dar um exemplo ontem que aconteceu em casa comigo, que eu não tinha nem percebido, agora que eu tive a consciência do que aconteceu. A minha filha chegou em casa e a gente sempre conversa sobre o nosso dia, né? Eu conto o meu, ela conta o dela, e ontem, quando a gente estava conversando, eu estava olhando para ela e eu estava focada no que ela estava falando, porque eu estava tentando já achar alguma coisa ali do que ela estava me trazendo, e daí ela pegou, ela falou assim, nossa, mamãe, mas por que você está me olhando com essa cara? Eu falei, porque eu estou presente, eu estou te escutando. E o quanto realmente a gente, às vezes, a pessoa está falando, você está assim, olhando o celular, olhando o relógio. Isso é horrível, quando alguém está falando, ou quando você está falando, alguém para, começa a mexer no celular, fala, só um pouquinho não, né? E daí eu até me lembrei que a primeira vez que eu fiz meditação, que eu tentei ali, porque é muito difícil esse primeiro contato, né?
A primeira coisa que a gente faz é falar, não consigo. Eu também sou uma pessoa super agitada, então eu falava, meditação, eu não vou conseguir ficar parada pensando, não pensando, né? Porque a gente foge do pensamento. Mas a primeira vez que eu tive esse contato com a meditação, eu achei muito difícil, mas pensando hoje, o quanto tudo que a gente faz de primeira é difícil, né? Que nem o senhor falou do carro. A gente, quando vai aprender a dirigir, é muito mecanismo, é muita coisa para você saber. A gente para, não fica pensando, né? Porque a gente está no automático hoje, mas a primeira vez que você aprendeu a dirigir, foi um esforço, foi difícil, só que a gente não deixa de aprender a dirigir porque a gente precisa da carteira, por vários motivos, né? Tem gente que entra, por exemplo, num serviço novo, que está diante de um sistema que nunca viu na vida. Tem que pegar aquela habilidade, a pessoa não pode desistir. O que eu penso e gostaria de saber do senhor é assim, como manter essa prática da meditação diante dessa dificuldade que muitas pessoas vão sentir, não querer desistir na hora por ser difícil, sabe? Então, talvez essa seja o maior desafio, realmente, né? É como eu falei, vontade tem de sobra, né, a gente. O que talvez falte, né, é essa proposição, realmente, sabe? De fazer alguma coisa que vá melhorar essa falta, né, de conexão que nós temos. Então, assim, eu acho que o melhor é você sempre ter a motivação muito presente, né? E daí podemos escolher qualquer uma daquelas lá. Seja para diminuir meu estresse, para melhorar o meu relacionamento interpessoal, para viver mesmo a vida, né? Que nem eu mostrei aquele quadro lá de 90 anos lá, né? Então, o que você precisa? A motivação, fazer um compromisso contigo mesmo, né? Não tem muita diferença, eu sempre falo, do que na academia, sabe? Eu não gosto de fazer exercício, mas eu vou, né? Porque é uma questão de saúde, é necessário, né? A mesma coisa para meditação. Reserve, né? Se não consegue todos os dias, comece um dia sim, um dia não, né? E no dia a dia, tente perceber, né? Que nem eu falei, vou ali na cantina comer uma coxinha. Não vou com o celular, não vou ficar lendo e engolindo a coxinha. Eu vou praticar mindfulness agora. Vou sentar ali e vou perceber, desde a hora que eu estou ali comprando, trazendo, experimentando, degustando, sabe? É uma prática também, né? É, e se dá conta, talvez, né, o legal do mindfulness, né, que a meditação talvez seja mais complexa, é que a meditação realmente você precisa parar e sentar, né, ter um tempo ali para ti. O mindfulness você consegue, talvez, desenvolver isso no dia a dia, perceber, mesmo na hora que está trabalhando ali, opa, minha cabeça foi embora, traz ela, que eu falei do cachorrinho, e busca ali. E principalmente, o bacana do negócio é perceber isso, sabe? Se você perceber, olha, minha cabeça foi embora, né? Traz de volta, já é um baita sucesso. Eu acho que tem várias perguntas. Quem quiser abrir o microfone, por favor, fique à Aproveitando vontade. esse gancho da meditação, tem a Angélica Konopatsky, com certeza eu falei errado, a auditora da Turati de Cascavel, ela perguntou qual é a sua opinião sobre a meditação guiada. Então, a meditação guiada, eu acho que talvez seja assim a mais indicada para quem está começando, sabe? Assim, eu quando comecei, óbvio, só fazia meditação guiada, né? Às vezes é difícil achar uma pessoa que esteja disposto ou que consiga guiar uma meditação, tal. O legal é que hoje tem até vários aplicativos de celular que trazem meditação guiada, sabe? Tem YouTube, dá para buscar, sabe? Eu acho que é muito importante. A meditação guiada auxilia bastante. Acho que o doutor Olímpio ali levantou a mão, por favor, doutor Olímpio.
Bom, quero cumprimentar a todos e a todas, dizer da surpresa e da alegria, né, de estar participando. A exposição do Marcelo foi magnífica, né? É interessante, Marcelo, porque você nos traz para dar valor àquilo que às vezes é muito simples, né? Que a gente não tem, às vezes, a consciência da importância de estar, sei lá, olhando lá para a Serra do Mar, ou né, ou fazendo um trabalho mesmo no Ministério Público. Então, acho que né, é você reconhecer o valor nas coisas mais simples que normalmente passam por você sem você, né, dar nenhuma atenção para ela. Mas a outra coisa que eu queria falar, Marcela, você vê como o Ministério Público é rico, né, em boas iniciativas. A semana passada, o Ministério Público firmou um convênio com a Universidade de Maringá, Universidade Estadual de Maringá. Não sei se o Marcelo soube disso. Não fiquei sabendo, doutor. A nossa colega Laís, que está há muito tempo estudando esse tema da meditação e tal, trouxe para nós uma proposta, a denominação é meditação transcendental, que é uma experiência milenar, né, da meditação e tal. O professor Augusto, que é mexicano, esteve aqui conosco, lá em Maringá eles já estão implementando isso. E agora o Ministério Público fez esse termo de cooperação com a universidade, exatamente para o desenvolvimento dessa chamada meditação transcendental. No primeiro dia que o professor Gustavo trouxe esse tema, eu disse, olha, eu não preciso saber o que é, né? Porque meditação tem, né? Não é uma palavra unívoca, né? Ela tem mil situações e tal. Então, ele dedicou um tempo aqui em Curitiba para que cada um de nós, o Jacóia fez isso, a Laís, experimentasse a meditação, que funciona sempre também com um mantra, né, que você vai repetindo ao mesmo tempo. Só que eu acho que você dá um enfoque diferente para essa questão da meditação. E daí, Marcela, eu vi que a Juliana também é, né, interessada no tema e tal. Eu acho que seria interessante, né, de pronto, eu posso até falar com a Laís, pedir que ela entre em contato com você, seria ótimo. Encaminhe para você o tema de cooperação, porque a ideia é que essa prática, que já está sendo levada a cabo lá na Universidade de Maringá, possa, né, chegar até o sistema educacional. Né, nessa perspectiva de que, infelizmente, hoje nós vivemos momentos, né, não da compaixão que você disse que a gente tem que ter consigo próprio, mas tem que ter também com os outros. Com os outros. E com esses discursos de ódio e tal, eu achei muito interessante essa perspectiva da meditação transcendental, e você, como estudioso da matéria, certamente vai poder... Com certeza. Né, porque a ideia é fazer chegar lá no sistema educacional, mas nós antes nós vamos fazer dentro do Ministério Público. Então, eu vou falar com a Laís... eu agradeço muito, doutor. Para que ela entre em contato e tal. Mas quero dizer que eu já saí ganhando muito dessa tua exposição. Eu vou prestar mais atenção nas coisas simples, né? Que eu vivencio durante um dia e que muitas vezes passo desapercebido. Se a gente perceber. Mas isso que o senhor falou é a pura verdade, sabe, doutor? As coisas simples que estão, às vezes, os verdadeiros valores, porque a gente está vivendo. A gente sempre fica naquela expectativa, né, e isso é uma pena, que a gente fica sempre na expectativa. Quando eu tirar férias, quando eu não sei o quê, quando eu terminar meu cursinho, quando eu terminar, sabe? E nunca chega esse quando. E a gente está sempre esperando o que a gente às vezes vê na internet, uma explosão de felicidade e tudo maravilhoso, aquele prato perfeito, sabe? E às vezes a gente está deixando passar batido
a vida da gente, né? E daí gera estresse, gera tristeza, né? E como o doutor falou, isso faz mal para a gente, faz mal para outra pessoa, né? E então essa é uma percepção muito importante que o doutor falou. E Viu, quanto a... Marcelo? Diz não, professor. Desculpe. E eu pensei assim, para quem já tem 71 anos, né, é muito mais importante, né? Tá? Eu vi lá aquele gráfico Quadradinhos ali, né? e tal, né? É muito mais importante, é mais importante ainda, né? Para Porque todos nós, doutor, para todos nós é importante, com certeza. E assim, essa já, né, falando sobre essa questão eu não sabia desse convênio, mas eu acho que é importantíssimo, doutor, assim, principalmente se trazer isso para as escolas, né? Eu acho que é um ganho, porque a gente, no SUS, eu acho que a meditação foi incorporada como uma prática em 2017 já, né? Para questão de tratamento e de coadjuvância em questões de depressão, uma série de coisas, né? Porque, assim, é bem interessante, né, que a gente está tratando de uma coisa aqui e falando dela, mas sem, e se fosse outra palestra, eu traria vários estudos aqui, até ressonância magnética que é feita, né, que já foi feito estudo em ressonância magnética no cérebro de pessoas que meditam e entram em estado meditativo, a mudança que tem de relação elétrica dentro do cérebro, quanto que aquilo melhora, sabe? Quanto que melhora a pressão arterial, uma série de coisas, sabe? Então, realmente, isso na medicina, né, como a gente tem lá, por exemplo, a acupuntura, há 5.000 anos já se falava nisso, né, e hoje a gente sabe o porquê que aquilo funciona, como é que são disparados certos produtos que o próprio corpo produz durante a aplicação das agulhas, e que aquilo melhora a dor, uma série de coisas, né? A gente vê que essas práticas de meditação que são feitas há muitos anos, milhares de anos, realmente têm efeitos, né? E hoje a gente consegue ver até fisicamente, né? Fora essa questão da sensação. Então, assim, eu fico bem contente de saber que tem essa percepção de trazer isso para o sistema educacional. Seria fabuloso. Assim, quando a gente tem contato com outras culturas, né? Por exemplo, locais, né, orientais, por exemplo, quando eu fui para a Tailândia, assim, que me chamou mais atenção não era só a quantidade de templos e pessoas ali tentando, né, de alguma forma meditar, mas principalmente um negócio que me chamou a atenção é massagem. É esse contato físico também, sabe, do teu corpo. Do mesmo jeito que a gente toma cafezinho, a pessoa lá para às vezes para fazer massagem nos pés, assim como se fosse uma cafeteria, lá eles têm um negócio para fazer massagem no pé. Então, assim, esse contato, às vezes, né, com o nosso ser mesmo, né, ele traz bastante benefício. Mas legal, doutor, se puder me colocar em contato com a colega, eu fico bem contente. Obrigado. Acho que tem mais perguntas. Quem quiser abrir o microfone, Juliana, por favor. Eu acho que ali não tem pergunta. Eu queria até falar uma coisa, doutor Marcelo, porque assim, a gente acaba vendo bastante em atendimento aqui, que a gente acaba fazendo com servidor, com membros, né? A gente vê esse excesso de carga que as pessoas chegam, né? Que às vezes até já com aquele discurso, é burnout, é burnout. Eu até estava conversando com um colega ontem, e eu estava falando essa questão que, primeiro, assim, o burnout ele tem que ser muito bem diagnosticado, tem que fazer uma avaliação bem séria, justamente porque as pessoas estão numa correria frenética, né? Do trabalho, seja em casa, seja fora. Então, as pessoas... eu sempre gosto de dar aquele exemplo, que é assim, você chegar na tua casa, querer ligar o ar-condicionado, o ferro de passar, o secador, o chuveiro, tudo ao mesmo tempo. Obviamente, o disjuntor vai cair, não vai aguentar, né? E o nosso cérebro, ele funciona desse jeito. Então, a gente está, assim, com uma exaustão extrema. E o quanto o mindfulness eu pratico, não numa forma bem consciente, estou praticando mindfulness, né? Mas eu tenho isso muito, assim, de quando eu estou fazendo algo, eu estou ali.
e eu tento dissociar a minha consciência da minha mente, porque o cérebro, né, a nossa mente, ele faz aquele movimento de segurança, né? É um problema, então você, cuidado, é um alerta, e então você tem que estar ali, não, pera, tem problema mesmo? Tem que ter esse alerta? Você tem que estar ansiosa? Você tem que estar nervosa? Não, né? Então eu sempre estou nessa consciência de estar levando. Então, assim, quando a gente pega esses atendimentos, a gente sempre tenta falar para a pessoa, calma, respira, vai devagar, né? Como que, assim, no trabalho, o senhor orientaria essas pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, por causa da chefia, por causa de si mesmo? Como levar isso para dentro do trabalho no dia a dia? Uhum. Então, bom, como tu falou, né, todos nós somos super atarefados, né? Todos nós temos milhões de situações e cobranças, né? E as cobranças pessoais e também externas, né? Assim, me parece que o fato de você, né, como você falou, estar soterrado ali, né, você não tem nem escapatória ali para conseguir pensar, né? Raciocinar, tá ali, ter um pouco de divisar, né, que a gente fala, as situações. Nesse momento, é a coisa mais básica e é o que a gente fez no início. Respira, e assim, isso é provado também cientificamente. Quando a gente faz isso, o estado mental nosso altera, tá? Simplesmente porque a gente, quando está estressado, a nossa respiração está mais curta. Ela já diminuiu. Você já está tenso, a tua pressão sanguínea provavelmente está mais alta, né? Em situação de estresse, principalmente, né, a gente tem e é natural, porque nós somos animais, e a nossa visão diminui e ela vira uma visão de túnel, porque a gente está, o ânimo é de correr, fugir, de fuga, né? Nesse momento, a respiração, ela ajuda a alterar um pouco esse estado mental, e daí com a prática, né, não é que o problema vai desaparecer ou vai diminuir o trabalho, não é milagre, mas você vai ter um pouco mais de calma e presença para divisar. Opa, como você falou, o que é mais importante nesse momento? Organizar. Só isso de organizar, ou seja, mas para fazer isso você precisa estar consciente disso, só de você tentar organizar minimamente aquela situação, o teu estresse já cai um pouco, né? E daí tentar entender se realmente, como tu falou, é uma situação de sobrecarga, porque daí tem alguma coisa errada, realmente, e daí tem que se reavaliar o que está acontecendo, né? Ou é uma situação que às vezes é só uma situação muito tensa, que em razão, às vezes, e daí da evolução e borbulhamento de pensamentos na cabeça, de forma desordenada, aquilo estava me causando mais estresse do que realmente seria necessário, né? Então, assim, eu acho que são momentos, né? Primeiro, perceber aquilo, e por isso que eu digo que é muito importante essa presença, ou seja, você perceber a situação, já é o primeiro passo. Opa, eu tô com a minha cabeça aqui, tá, né, um turbilhão. O segundo passo, vou tomar uma posição, vou respirar um pouco, vou tentar analisar isso com mais calma, né? Basicamente isso. Perfeito. Assim. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, mas eu acho que ela sumiu. Eu não consigo achar aqui agora. Mas a gente também já está chegando no finalzinho. Eu vou te jogar na fogueira, tá? Chega. A gente estava conversando, né, doutor Marcelo com a Leonora também, até para o doutor Olímpio também ficar a par. A gente está pensando em levar também aqui dentro, que o doutor Marcelo se propôs a fazer algumas turmas para introduzir essa meditação aqui dentro do MP, né, com os servidores daqui, mas isso aí a gente vai acabar discutindo, né, a gente vai conversar sobre isso,
que quando teve aquele evento do Dia do Servidor, eu não lembro, acho que foi 2018, 17, 18, que o Dr. Marcelo fez a meditação aqui, que foi o dia que mais lotou, que tinha gente que ficou para fora para participar do evento, e a gente sabe o quanto é necessário aqui, falando do MP mesmo, que a gente está aqui, né? Eu acho que até que o doutor Olímpio falou, doutor Olímpio, eu estou super à disposição, sabe, para o que for, assim, eu até tinha conversado com a Leonora e com a Juliana, né, e como teve uma pergunta, né, assim, de fazer meditação guiada. Seria, sei lá, alguns encontros durante a semana, 2, 3, né, 10 minutinhos, a gente poderia até fazer, o ideal seria no local, né, mas se não for possível, né, no momento específico, durante o dia, na manhãzinha melhor, e a gente poderia ali conversar um pouco, trocar experiência e fazer uma meditação rápida de 5 minutos, 10 minutos. Assim, todos nós acho que ganharíamos, assim, mas eu estou à disposição. Assim, a gente pode talvez trabalhar um pouquinho mais essa ideia. E daí talvez ver também, doutor, qual que é essa possibilidade, né, desse convênio, não, né, conversar com a doutora Laís ali para ver, eu estou super à disposição de todos, sabe? Muito bom. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para o doutor Marcelo? É a hora, porque a gente está terminando. Aqui teve bastante gente que falou sobre alguns aplicativos de meditação também, ali, se quem quiser. Eu vou, assim, às vezes me pergunto sobre livro. Tem assim, sobre mindfulness, tem um professor, ele que basicamente que cunhou esse termo, né, que trouxe esse tipo de luz, assim, sobre essa questão do mindfulness mesmo, né, de estar presente no dia, que é o Jon Kabat-Zinn. Ele tem vários livros, são bem interessantes os livros, ele tem palestras, né, é bem interessante, vocês vão ver o quanto é importante essa questão da meditação. Por exemplo, a Google mesmo tem várias palestras sobre meditação, sobre mindfulness, sabe? Eles aplicam isso, deixam à disposição dos colaboradores dele. Então, assim, e eu acho que o Jon Kabat-Zinn tem até palestra dele lá, e com certeza tem vários aplicativos que ajudam bastante, sabe? Ou para uma meditação guiada, ou até para um timer, sabe? Ou para te lembrar, né? Da mesma forma que tem aplicativos para ajudar exercício ou coisa parecida, né? Tem esses daí. Ótimo. Eu acho que é isso, então, né? Que ótimo. Se todo mundo está expert em meditação e mindfulness, então tá bom. Que ótimo. E ninguém tá querendo dar tchau, né? Ninguém está querendo dar tchau. Eu agradeço muito, viu? Assim, apesar da distância, eu me sinto muito bem acolhido aqui e fico muito feliz. Como eu falei, a intenção não é de forma alguma, ninguém vai aprender ou saber sair fazendo, é só para dar um estímulo, talvez uma luz, né? Eu não sei se levantou a mão ali. Eu acho que a Paula, só que eu acho que ela levantou e deslevantou. Então, assim, essa é só uma intenção mesmo de trazer um pouco né, sobre isso. Sim. E se ajudou, eu já fico muito contente. Eu desejo a todos aí um excelente dia e uma excelente semana. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Olímpio também, que deu a sua palavra, né? Obrigado, doutor Olímpio. Obrigada a todos pela participação e a gente se vê em breve, com certeza. Bom dia a todos.